Gente, nessa aula eu vou ensinar para vocês uma técnica que ela é conhecida como tijolinho. É a base para outras técnicas, além de ser uma forma muito legal de você armazenar de um jeito bem organizado os seus retalhos. É muito legal e uma delícia de fazer, como tudo no patchwork. Patchwork é vida. Bom, eu sou Maria Antônia, esse é o canal Costurando com Cores na Varanda. Se inscreve e ativa o sininho das notificações e vamos lá. Vamos entender como é que funciona isso. Eu estou aqui sentada. Primeira coisa que você vai fazer vai ser escolher os seus retalhos. E aí, ou você vai na sua caixa de retalhos, eu tenho uma parte organizada, outra parte organizada por cor, outra parte misturada, porque eu não tinha muito tempo de trabalhar com retalhos, então eu ia guardando, de vez em quando eu conseguia guardar de um jeito organizado. Agora é que a vida ficou mais tranquila. E eu estou aqui só trabalhando praticamente, só mexendo com retalho, estou adorando, gente. Cada dia, patchwork é muito bom. Eu ficava naquela correria da confecção, mas eu morria de vontade. Eu fazia uma coisa e outra, porque eu não resistia. Mas agora eu faço basicamente tudo em patchwork. Bom, e aí eu vou dar agora uma dica de combinação de cor. E eu também quero dizer o seguinte, acompanhe o vídeo sem pular, porque no meio do vídeo tem sempre alguma dica sobre patchwork, sobre combinação de cor, sobre o nosso assunto, porque eu estou ensinando e aí me lembro, eu faço um roteiro para não faltar informação, mas acaba vindo informação extra. Então assiste o vídeo completo que você vai ter muitas dicas no meio dele. Bom, primeira coisa, separar os retalhos. E a dica de combinação de cor é a seguinte. Quando você vai fazer sua tira de tijolinho, quando você vai fazer o seu tecido, você define o que você quer como cor. Se você quer uma coisa monocromática, aí você vai trabalhar só com azul, só tons de azul, estampas azuis, vermelho, amarelo. Você faz essa definição. Se você quer uma coisa policromática, você vai definir se você quer tons mais pastéis, se você quer uma coisa assim mais chique, que vai para o marrom, vinho, ou se você quer aquela explosão de cores, onde você vai colocar vermelho, amarelo, azul, celeste, esse azul que dá vida e tal. E aí você definiu o que você está pretendendo. Eu, normalmente, dificilmente, eu detesto usar a palavra nunca, mas eu posso usar dificilmente com tranquilidade, porque dificilmente você vai me ver misturando preto com azul marinho com marrom. Eu sempre, quando eu quero uma base escura, eu sempre escolho uma dessas. Ou eu escolho azul marinho, ou o preto, ou o marrom. E aí eu continuo. Em geral, quando você vai, eu estou falando de aproveitamento de retalho, né? Não é uma coisa que você vai comprar o tecido para montar, a gente está aproveitando o retalho. E aí o que acontece? Para você ter uma coisa bem colorida, você vai usar impreterivelmente o vermelho, pedacinhos de vermelho e de amarelo. Normalmente eu faço assim, eu escolho a cor, hoje eu vou trabalhar com azul marinho. Eu escolho a base escura. Você pode não trabalhar com uma base escura, mas vamos falar do que eu vou fazer hoje. Hoje eu vou trabalhar com azul marinho. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar, como eu quero colorido, eu vou colocar todas as cores primárias, que são o branco, o vermelho, o azul e o amarelo. E o preto, que no caso não vai ter, troquei por azul marinho. E o verde não é uma cor primária, mas quando eu quero mexer com cor, eu não fico sem elas. E aí eu vou viajar, vou catar os retalhos que tem, tipo assim, verde, mas em várias tonalidades. Por exemplo, aqui eu estou usando esses três, olha. 3 tons de verde. Vermelho, amarelo e laranja. O laranja não é uma cor primária, mas fica lindo. Então, assim, o segredo para você ter um patchwork
colorido, mas vibrante, porque você pode ter um patchwork colorido mais apagado. Tirou o vermelho ou amarelo, você apaga, ou então trabalha só com tons assim, mais assim, pastel, não pastel, porque isso aqui não é pastel, mas com tonalidade assim mais menos vibrante, porque a questão é que a paleta de cor do vermelho, que vai até o amarelo, essa paleta, essa escala de cor, ela é muito vibrante, ela dá um up. Então, se você quer colorido alegre, lasca um pedaço de vermelho. O que mais que eu tenho que falar de cor? Bom, é isso, gente. Eu costumo não misturar o branco também da vida. E eu também sempre uso, assim, um que vai na escala do branco, né? Ou bege ou cinza. Dificilmente eu também misturo os dois. Eu deixo o bege para usar quando eu vou usar marrom. E o cinza já combina com azul marinho, com preto, fica lindo. Então, o que eu tinha para falar um pouquinho de dica de cor é isso. E lembrando que, como é aproveitamento de retalho, você vai pegar o que você tem, você só pensa nas cores iniciais, né? Amarelo, aí você pega o que você tem de amarelo. Lembrando também que muitas vezes tem tons da mesma cor que não combinam entre si. Mas aqui no caso isso não vai fazer muita diferença, porque é para explodir de cor mesmo. Vamos lá. A técnica tijolinho é uma técnica onde você une triângulos, quadrados, pedacinhos bem cortadinhos. Normalmente eu corto, eu pego os retalhos, eu uso muito 5 centímetros de largura, pelo seguinte: eu trabalho muito com peças pequenas, necessaire, porta-chinelo, que é o que eu vou ensinar usando essa técnica, coisas menores. E aí, se eu ponho pedaços muito grandes, não vai dar esse efeito que eu quero dessa explosão de cores. Então, eu faço a opção dos 5, porque 3 é muito pequeno, 4, 3 vai ficar muito pequenininho e aí começa a ficar ruim de trabalhar. Então, 5 é um bom tamanho. 5 e 7 são 2 tamanhos bem legais, mesmo porque, como são retalhos, dificilmente você vai achar um monte de retalhos com 10 centímetros de largura. Não é difícil? A gente está aqui aproveitando o retalhinho. Então, a primeira coisa que eu já fiz aqui foi selecionar um bocado de retalho. Já cortei alguns. A largura, a outra coisa que você define é o seguinte: você pode cortar todos com o mesmo comprimento e fazer aqueles tijolinhos mesmo. Mas como eu adoro uma simetria, eu corto de vários tamanhos diferentes. E eu corto, inclusive, aqui tem uns parecidos, mas tem uns menorzinhos. E eu corto, inclusive, aproveitando ao máximo, aqui ó, esse aqui tá bem pequenininho, aproveitando ao máximo o tamanho do retalho. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu contar uma outra coisa. Antes de eu começar a cortar, porque eu já reparei que quando eu vou fazendo e falando, eu acabo distraindo e deixando passar alguma informação que eu considero importante. Quando a gente vai aproveitar o retalho, eu trabalho sempre com algumas caixas abertas aqui ao meu lado, tipo essa aqui. Eu tô com umas de papelão, eu tinha de plástico, mas acabei mudando e tal. Agora eu tô com umas de papelão e em breve eu vou encontrar umas legais e deixar o link para vocês. Bom, eu trabalho com algumas caixas aqui abertas do meu lado. Eu gosto de fazer a seguinte analogia. Quando você vai fazer o seu almoço, o almoço da sua família, e você vai para a cozinha, e você vai cozinhando e lavando, a hora que você termina, está tudo limpo. De repente, está acabando de cozinhar, você acabou de lavar, o almoço está pronto, a cozinha está limpa. Para mim, não tem nada melhor do que isso. E com retalho é a mesma coisa, patchwork é a mesma coisa, porque é uma delícia de fazer. Aí você começa a fazer e não para. Não para, você vai fazendo até ficar de saco cheio. A hora que você está de saco cheio, você quer parar. Eu sou assim, né? Eu estou falando como é que eu sou, de repente você não é, mas eu sou assim. Eu vou fazendo, quando enche o saco, eu quero fechar as caixas e guardar e ir embora, mudar de assunto.
E se está tudo, os retalhos todos espalhados, o que sobrou, as sobras de retalho todas espalhadas na mesa, você não vai querer separar por tamanho, por cor, porque você já está de saco cheio, você quer fazer outra coisa. Então, se você deixa desse jeito, a tendência é você juntar tudo numa caixa e aí fica aquela zona, né? E quando você trabalha desse jeito que eu estou falando, você coloca uma caixa com os bem pequenininhos para fazer a técnica crumb. Aí você coloca uma caixa com um pouco maior. Conforme o que você está cortando, você coloca uma caixa para as tiras. Eu trabalho com elas todas abertas do meu lado. E aí eu já vou pondo. Quando eu acabo, que eu não quero mais saber daquilo, eu fecho, ponho as caixas no lugar e saio feliz da vida. Então essa é uma dica que para mim ela é muito legal. Agora eu não sei para vocês, né? Bom, eu vou aqui para a base de corte, que eu quero mostrar como eu faço esse aproveitamento de retalho. Bom, aqui eu tenho um pedaço, um retalhinho. Eu, como eu já falei antes, eu estou usando a largura de 5 centímetros. Eu coloco ele aqui na minha base, coloco ele aqui na base e vejo, coloco reto e vou aqui, ó, aqui, até aqui eu tenho 5 centímetros, daqui para cá eu não tenho mais. Então, eu vou cortar aqui. Esse pedacinho vai para a caixa do crumb. Aí, eu venho aqui, aonde dá 5 centímetros. Aqui dá. Olha, aqui dá 5 centímetros. Eu, dali para frente, ó, sobrou esse pedacinho, vai pro crumb, que tá bem pequeno. Aí eu vou virar e 5 centímetros. 5 centímetros. Mais um pequenininho. E aqui é o que deu. Aqui é só para acertar. Então, aquele pedaço que era mais ou menos assim, ficou assim e sobraram vários retalhinhos que já estão nas suas caixas. E agora nós vamos para a máquina, não tem segredo na hora de unir, porque o que você vai fazer? Você vai unindo os seus retângulos, fazendo um contraste. Então assim, você nunca vai colocar um que seja da mesma cor, ou então que fique apagado. Vai fazendo um contraste. Você vai fazendo uma combinação que dê um contraste. De qualquer forma, quando você faz a escolha de retalhos do jeito que eu falei, sempre sempre combina, porque um combina com o outro e no final tudo combina com tudo. Bom, agora a gente vai para a máquina. O ponto no 1, no máximo 1,5. E vamos fazer a nossa união aqui. E aí o que eu faço? Eu vou de 2 em 2. 2 em 2. Porque quando você faz isso, que eu vou fazer retrocesso no começo e no fim. Quando você vai de 2 em 2, você não precisa cortar linha, puxar linha, correr o risco dela soltar. Você vai fazendo isso, você ganha tempo. Porque por mais que seja uma delícia de fazer, a gente quer chegar ao fim, né? Você não quer passar a sua vida inteira costurando a mesma coisa. A gente quer andar para frente. Então, eu faço isso. Aí você vai juntando. Vai juntando de 2 em 2. Vai juntando seus quadradinhos. Eu estou fazendo isso aqui para a gente fazer a Jungle Rain, que é chuva na selva. E é justamente essa mistura, essa profusão. Você pode fazer. Aí, olha só. Fez alguns? Pronto. Aí separa.
como eu estava falando, você pode fazer, você pode pegar. Aí você começa a unir, os que eram 2, você vai unir. Aí vai deixar de ser 2 para ser 4. Você pode, aí voltando ao assunto anterior da Django Reinhardt, você pode usar, esse aqui não vai dar certo, você pode usar a mesma tonalidade, você pode, por exemplo, fazer esse trabalho com tudo em verde, tudo em vermelho. Isso aí é uma questão de gosto, tá, gente? E eu já falei, teve uma aula que eu falei praticamente sobre isso. O patchwork, ele não tem regra. Você não é obrigado a nada, muito pelo contrário, ele te dá liberdade. Você tem técnicas que te ajudam a fazer o que você quer de uma forma melhor, mais legal, com qualidade. Eu quero um comprido. Aqui, eu vou pôr mais comprido aqui. Eles são todos muito pequenos, muito curtos. Mais comprido. Olha lá. Aí vai ficando mais legal. Vamos pôr esse aqui. E você vai unindo, unindo, unindo. Aqui eu uni um, olha. Esse aqui eu uni, ó, pequenininho. Então, eu já vou colocar, porque o que vai acontecer é que no final você vai ter uma tira enorme, você vai ter um jelly roll. O jelly roll, isso aqui na verdade é um tipo de jelly roll, só que mais simétrico. Tem aquele mais assimétrico que a gente usa retalho de tudo quanto é cor, de toda forma, toda cor, todo formato. E tem esse jelly roll mais simétrico, que você vai fazendo, que é todo de retângulos. Olha isso. Tá vendo? Isso é a técnica tijolinho. E ela sim, ela fica meio sem graça, mas na hora que você coloca ela no seu trabalho, fica muito bonito, muito. Porque vai encontrar uma com a outra, desencontrando. Nossa, fica bonito demais, gente. E eu vou ficar aqui fazendo, né, terminando. A tira tá pronta, toda embolada. E agora eu vou passar pelo lado avesso para chegar a costura e para enrolar, porque é melhor já enrolar ela passada. É uma alisada para chegar a costura no lugar. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma técnica super bonita. Você vai fazer essas tiras enormes. Você vai fazer, se você já tiver um tamanho certo, você faz. Mas o legal é você fazer uma tira bem grande, porque quando você vai encontrando uma com a outra, ela fica bem desencontrada. Tanto no caso dos retângulos serem todos do mesmo tamanho, quanto no caso deles serem assim. E aí você pode fazer para armazenar, você faz aquele rolinho de retalho e guarda, e você pode fazer, como eu já disse antes, por tonalidade, ou super colorido, com a base preta, com a base marinho. Você vai começando a criar. Gente, tem uma coisa que eu quero dizer para vocês, que é o seguinte. Toda vez que vocês estiverem aqui assistindo minha aula, depois que acabar, dá um pulo na descrição do vídeo, porque na descrição eu falo coisas importantes, tipo, eu deixo o link de vídeos relacionados. Então aqui eu falei da técnica crumb, eu falei do jelly roll, eu vou deixar os links para você não ficar perdido procurando, você é só acessar o link que você já vai cair na técnica, então se você ainda não assistiu, você vai poder assistir. Eu deixo o link dos lugares onde eu compro material, ferramentas, enfim. E eu também deixo o endereço das outras redes. Tem alguma medida, quando alguma coisa tem medida, eu deixo medida. Tudo que eu considero importante, eu deixo anotado na descrição do vídeo. Então sempre dá uma olhada para ver se tem alguma coisa importante para você, tá bom? E o que mais que eu quero falar? Só isso. Deixa um comentário para mim, me diz se gostou dessa aula, o que você acha dessa técnica, ficou dúvida, não ficou dúvida, tem alguma sugestão de aula, alguma coisa que você queira saber, é só me falar. E
E é isso, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. A gente se fala na próxima aula, onde a gente vai colocar esse tijolinho em prática. Nós vamos começar, eu vou fazer várias, né? Mas a próxima aula vai ser com uma padronagem da Django Rain, que é maravilhosa. Até o próximo vídeo. Tchau, foi muito bom estar com vocês.